Olá, mais uma vez aqui Wagner Lima, pelo Buck Instituto Conservador. Estamos com Ana Caroline Campagnolo, cientista social, Márcio Nogueira, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E, Ana, nós sabemos, temos tratado em algumas semanas sobre a temática da relação entre a mulher, o feminino, o movimento feminista em si. E nós sabemos que você é cristã e teve aí alguns problemas referente ao movimento feminista, ok? A pergunta que eu quero fazer para você hoje não é possível ser cristã e ser feminista de alguma forma, lutar pelos direitos das mulheres, como o feminismo hoje defende? Pois é, Wagner, nessa tua pergunta já tem digamos, um erro, né? Uma falácia, que é dizer que o movimento feminista luta pelos direitos das mulheres. Eu prefiro dizer que o movimento feminista luta pelos direitos das feministas. E as feministas, elas têm uma ideologia específica. Isso faz toda a diferença, né? É claro, né? Um grupo de mulheres não é todas as mulheres. É o poder que as palavras têm. Exato. De já transmitir uma tendência e que não significa exatamente aquilo que está sendo defendido. Inclusive porque o próprio nome, né, feminismo, nos dá a impressão de que isso vai trazer um resgate do feminino, uma valorização do feminino, falar de questões femininas. E hoje nós vemos que o que o feminismo faz é justamente contestar o feminino, dizer que não existe feminino. Inclusive uma das principais escritoras do movimento feminista escreveu A Mística Feminina, dizendo que as características femininas, aquilo que a gente conhece como feminino, como mulher eterna, é uma invenção social, uma invenção cultural. Então, na própria palavra feminismo você já tem a contradição, que de feminino não tem nada, né? E tem tudo de contestação ao feminino, de desconstrução ao feminino. E é por isso que eu não consigo, e eu acredito que nenhum cristão consegue conciliar cristianismo e feminismo. Por vários motivos, né? Além desse, como por exemplo, as principais virtudes cristãs que estão mais em falta hoje em dia, né? A castidade, a modéstia, a temperança, e também uma inclinação à submissão a Deus, né? Todas essas características que costumam acompanhar o bom cristão, ou que o bom cristão costuma desejar, né? Costuma querer desenvolver, são absolutamente contrárias ao movimento feminista. Só para falarmos de modéstia, por exemplo. A Bíblia recomenda que as mulheres se vistam com modéstia, decência, honestidade, preservando o seu corpo, valorizando o seu corpo e valorizando as suas formas femininas sem vulgarizá-las, que é absolutamente o contrário do que o movimento feminista faz. E a gente pode citar inclusive uma notícia dos últimos anos aí. Os movimentos feministas apoiaram várias revoltas, várias manifestações de meninas, adolescentes e crianças em escolas que queriam usar o famoso shortinho, né? Porque essa insistência desse movimento em valorizar a imodéstia, né? Justamente porque eu acredito que o feminismo é naturalmente, essencialmente anticristão. Então, tudo aquilo que o cristianismo propõe, o feminismo pretende desconstruir. Além da modéstia, a castidade. A castidade é um dos valores mais difíceis, né? Mais polêmicos, inclusive, do cristianismo desde a antiguidade. Quando o cristianismo apareceu no Império Romano, era uma época de um descontrole moral e de uma prática carnal, assim, vexatória, né? Até muito pior do que é hoje, né? Inclusive. Além disso, um dos valores mais polêmicos do cristianismo é a castidade. E as feministas costumam fazer chacota desse valor, dessa virtude cristã, né? O sexo fora do casamento, seja através do adultério, do poliamor, da poligamia, das pautas do amor livre ou mesmo do sexo antes do casamento, são os temas preferidos das feministas. Elas escreveram inúmeros livros sobre isso, desde O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, até escritoras como Margaret Sanger, que incentivava métodos contraceptivos que, por sua vez, acabam dando vez à incontinência sexual. Então, são muitas virtudes cristãs. E para todas elas o feminismo se levanta como inimigo, né? Como uma força veemente, um interesse real de destruir tudo isso. A família é um outro valor essencialmente cristão. A família como nós conhecemos, que foi formulada, apresentada para a civilização quando Cristo disse que o homem deve amar a mulher e a esposa deve submeter-se ao marido. É um estereótipo do qual as feministas têm verdadeiro pavor, né? Elas combatem a família patriarcal, que elas chamam de família burguesa. Então, o que você está levantando é que o feminismo é um conjunto de ideias que vão se levantando, e um conjunto de ideias a gente chama ideologia, vão se levantando com um conjunto de valores cristãos que teriam sido
não só estabelecidos, como se diz biblicamente, estou falando agora como um cientista social, de que se você tem uma norma escrita para uma determinada cultura e aquilo permanece, aquilo se torna um valor, e vice-versa. Você transforma aquilo em valor porque é um costume. Então, o feminismo ele não seria algo que seria meramente uma questão de escolha pessoal, mas seria algo contra um conjunto de valores? Com certeza. O cristianismo, o feminismo, como o senhor mencionou, é uma ideologia e eu tenho total convicção que é uma ideologia essencialmente anticristã. Não existe nenhuma pauta moderna do cristianismo que não seja totalmente contrária às ideias cristãs. Inclusive, isso que o senhor falou sobre valores, elas contestam inclusive a existência de valores, né? Inclusive contestam a existência da identidade como nós a conhecemos, como a Bíblia nos transmite ao dizer que criou Deus o homem e a mulher, né? Então aí junto vem a ideologia de gênero, os métodos contraceptivos e abortivos, que são um dos temas preferidos desse movimento. Então eu acredito que nenhuma mulher pode ser uma esposa cristã, uma mãe cristã ou uma mulher cristã, ainda que solteira, e ao mesmo tempo seguir os ditames do feminismo. E não só do feminismo, de qualquer outra ideologia. O cristão, Jesus Cristo disse que ele nos libertou, né? E a ideologia ela nos prende, ela nos amarra novamente. E o apóstolo Paulo disse que foi para a liberdade que ele nos libertou e que não nos deixemos ser presos por nenhuma outra forma de pensamento ou vãs filosofias. O que eu acho que é especialmente o caso do feminismo. Wagner, à medida que nós estamos avançando e terminando agora o nosso encontro, Wagner, algo que eu gostaria de falar para você especificamente, porque foi conversas nossas reservadas em outros recintos e me parece que, pelo que a professora está falando, que o feminismo, então, ele não é algo isolado, mas ele é uma ideologia. E há muitas outras ideologias. E eu me lembro de ter comentado com você uma ocasião que essa questão do feminismo esclarece que as ideologias anticristãs querem estabelecer nas sociedades direitos baseados em identidade. Isto é, não é porque o feminismo seja algo que as pessoas desejam, mas se você se declarar e for identificada como feminista, automaticamente você tem alguns direitos. Se você se identificar como um comportamento gay, se você for islâmico, se você for um protestante perseguido, se você for baixinho, que é o meu caso, eu vou defender o direito dos baixinhos, né? Mesmo que ninguém tenha me chamado de baixinho, mas eu passo a ter um direito sobre isso. Você acredita então que existam outras ideologias que querem criar identidades para ter direitos e esses direitos serem contrários a o que seria uma cultura cristã? Sim, isso acontece inclusive no caso do movimento negro, né, que o senhor esqueceu de citar. E essas fragmentações elas vão chegando a um absurdo que dentro do próprio feminismo já existem inúmeras divisões. Por exemplo, o feminismo da mulher negra, o feminismo lésbico, que às vezes tem sérias contradições, problemas contra as feministas heterossexuais. Então, é uma grande confusão que só pretende repartir identidades para negociar direitos positivistas, assim, através de uma disputa, né? Que já não é mais agora de classes, mas de identidades e de minorias. Então, é uma forma diferente de marxismo. É o marxismo agora não mais aquele que fala de luta de duas grandes classes, mas de pessoas oprimidas e os opressores seriam os cristãos, preferencialmente. É exatamente isso que o movimento feminista diz. As mulheres cristãs e evangélicas que costumam defender a possibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo, precisam ler com urgência um livro muito bom chamado Confrontando o Feminismo Evangélico. É um dos melhores livros para comprovar isso que a gente está falando aqui bem resumidamente. E é também o conteúdo que aparece no meu módulo, né, no curso do Burke Instituto Conservador. Mencionar agora. Num outro vídeo similar, de uma pergunta que fizemos sobre esse tema, houve muita interação do público lá na nossa página do Facebook. E alguns pediram, mas e as fontes disso que você está falando? Ou seja, dentro do curso Feminismo, disponível dentro da plataforma do Burke, você vai ali dar essas informações, as fontes e vai expandir esse conceito sobre essa impossibilidade de ser cristã e feminista. É isso? Exato, são 5 aulas, né? São quase 5 horas de curso e lá você tem acesso a toda a referência bibliográfica, né? Aqui a gente está tentando uma conversa mais informal para trazer para o nosso espectador
parte do nosso conteúdo. Lá você também vai entender outros conceitos citados aqui pelo cientista social Márcio Nogueira, porque toda vez que você pensa nessa questão ideológica, são muitos assuntos que vêm ao redor, né, margeando. Então fica também o nosso convite para quem está nos assistindo agora. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, venha para o nosso curso, participe do Burke Instituto Conservador. Muito bem, bom, quero agradecer mais uma vez aqui ao Márcio Nogueira, Ana Campanholo. E aí, tá gostando dessa série que nós estamos fazendo e essa interação aqui com a Ana e com o Márcio? Nós temos uma próxima pergunta para o nosso próximo encontro. E eu já vou adiantar a pergunta aqui, Ana, tá? Para poder incentivar as pessoas a esse nosso próximo encontro. Olha só o tema do próximo encontro que teremos. Se as feministas foram responsáveis por tantas conquistas, das quais as mulheres cristãs também usufruem, por que elas deveriam então renegar o movimento? Mas essa é uma resposta que vai ser dada então dessa próxima vez que nos encontraremos. Mais uma vez, obrigado e acesse o nosso site burkeinstituto.com.